Olá a todos os que ouvem o nosso pequeno canto de confidências, um pequeno espaço onde 1000 desabafos são partilhados. A minha cunhada preparou-me uma armadilha para que eu dormisse com um estranho. Eu usei o plano dela contra ela e empurrei-a para dentro do quarto. Minutos depois, a minha sogra chamou toda a família para apanhar o adultério em flagrante e assistir à melhor peça de teatro das suas vidas. Como essa peça se desenrolou, talvez eu deva começar por contar sobre o fatídico jantar de um fim de semana, não muito tempo atrás. Um jantar onde a atmosfera era tão pesada que se podia cortar a faca. A nossa moradia nos arredores de Sintra era sempre assim. Aos jantares de domingo, a família reunia-se em peso, sem faltar ninguém. Esta era uma regra não escrita que a minha sogra, Dona Amélia, estabeleceu desde o primeiro dia em que me tornei sua nora. Dizia ela que uma família deve ter respeito e hierarquia, que as tradições devem ser mantidas e que o jantar é o momento para a família se reunir, sendo proibido faltar. Eu, por meu lado, nunca tive motivos para me ausentar. Há 6 anos que sou sempre a primeira a chegar à cozinha e a última a levantar-se da mesa. Naquele dia, passei a tarde inteira a preparar um banquete com todos os pratos favoritos da família do meu marido. Um ensopado de borrego para o meu sogro, que gostava de comida tenra e fácil de comer. Um frango assado no forno com mel e alecrim para o meu marido Miguel. Uma dourada grelhada com legumes salteados para a minha cunhada Catarina, que dizia que era para manter a linha. E uma salada fria de bacalhau com grão de bico para minha sogra petiscar. Eu andava atarefada na cozinha, com as costas da camisa encharcadas de suor. Mas bastava pensar na família a desfrutar da refeição, feliz, para sentir que todo o meu esforço valia a pena. Eu costumava pensar assim, ingenuamente. Até ao dia em que percebi que, aos olhos deles, o meu esforço era apenas uma obrigação. O jantar começou. Como de costume, em silêncio. O meu sogro comia calmamente, acenando com a cabeça de vez em quando, enquanto via o telejornal na televisão de ecrã gigante. O meu marido estava de cabeça enfiada no telemóvel, comendo enquanto navegava por algo que o fazia sorrir de canto. Apenas se ouvia o tilintar dos talheres e a voz monótona do comentador desportivo. Servi um pedaço tenro de borrego no prato do meu sogro. Ele apenas acenou levemente com a cabeça, sem desviar os olhos do ecrã. Virei-me e servi a coxa do frango ao meu marido. Ele murmurou um obrigado apressado, sem parar de deslizar o dedo pelo telemóvel. A minha sogra provou um pouco da salada. Mastigou muito lentamente, franzindo a testa como um jurado rigoroso a avaliar um prato numa competição de culinária. Finalmente, pousou os talheres e pigarreou, um som que fez até o meu marido levantar a cabeça. Esta salada tem azeite a mais, Sofia. Demasiada gordura não faz bem à saúde dos mais velhos. Apressei-me a responder. Peço desculpa, devo ter me descuidado. Para a próxima terei mais atenção. Eu sabia perfeitamente que tinha temperado a salada com cuidado, exatamente ao gosto dela. Mas, em 6 anos, nunca um prato que eu cozinhasse a satisfez por completo. Se não estava salgado, estava insosso. Se não estava insosso, estava doce demais. Se não, faltava-lhe qualquer outro tempero. No início, ficava triste, tentava justificar-me, mas com o tempo percebi que o problema não era a comida, mas sim quem a cozinhava. Aos olhos dela, nada do que eu fizesse seria perfeito. Sofia, ultimamente pareces um pouco abatida. A voz estridente de Catarina, a minha cunhada, quebrou a tensão. Olhou-me de cima a baixo, com um olhar crítico. Ser arquiteta deve ser muito cansativo, porque não deixas o trabalho e ficas em casa? O Miguel sustenta-te. Para que serve uma carreira se te faz envelhecer antes do tempo? Ela disse aquilo com um sorriso radiante, como se estivesse genuinamente preocupada comigo. Mas eu sabia que por trás daquele sorriso havia um sarcasmo e uma inveja mal disfarçados. Catarina era 4 anos mais nova que eu.
formada num instituto politécnico de pouca reputação, e saltava de emprego em emprego, sem nunca ficar muito tempo em lado nenhum. Ela tinha inveja de mim, eu sabia. Inveja por eu ter uma carreira estável como diretora de design. Inveja por eu ser financeiramente independente e não precisar de pedir dinheiro ao marido todos os meses, como ela. E talvez tivesse inveja porque o meu marido, apesar de fraco, sempre se mostrava carinhoso comigo à frente dos outros. Apenas sorri levemente. Obrigada pela preocupação, Catarina. O meu trabalho é exigente, mas gratificante. É sempre melhor para uma mulher ter a sua própria carreira, não achas? Fiz questão de enfatizar as palavras própria carreira. O rosto de Catarina mudou ligeiramente, mas ela recuperou rapidamente o sorriso. Virou-se para a mãe, dengosa. Mãe, vês? A Sofia tem sempre uma resposta na ponta da língua. Não consigo argumentar com ela. Dona Amélia afagou a cabeça da sua filha querida, olhando para mim com um ar subentendido. A tua cunhada é muito competente. Uma mulher que vale mais que um homem. Esta família teve a sorte de acolher uma nora tão talentosa. A frase parecia um elogio, mas eu conhecia bem a sua intenção. Ela estava a criticar-me por ser demasiado forte, por ofuscar o marido. Na sua mentalidade, uma mulher, por mais talentosa que fosse, em casa devia saber o seu lugar e estar na sombra do marido. E eu não cumpria esse papel. O meu marido, Miguel, só então pousou o telemóvel. Olhou para mim, depois para a mãe e para a irmã e forçou um sorriso para apaziguar a situação. Pronto. Pronto. Comam lá. A minha mulher ser competente só me dá prestígio, mãe. Ele falou como se me estivesse a fazer um favor. Senti o meu coração gelar. Em 6 anos, ele nunca me defendeu das indiretas da mãe e da irmã. Escolhia sempre o silêncio ou uma reconciliação superficial como esta. Tinha medo de entristecer a mãe, de ofender a irmã. Os meus sentimentos, para ele, não eram tão importantes como a paz artificial desta família. O jantar mergulhou novamente no silêncio. Comi rapidamente, desejando apenas arrumar tudo e refugiar-me no meu quarto, o único lugar nesta casa onde encontrava um pouco de paz. Mas, quando pensei que a tortura estava a chegar ao fim, Catarina falou de repente, com uma excitação invulgar. Ah, é verdade, quase me esquecia. Mais uma vez, todos os olhares se viraram para ela. Olhou para mim, com os olhos a brilhar de uma alegria estranha. Sofia, no próximo fim de semana é o teu aniversário, não é? Fiquei um pouco surpreendida. O meu próprio marido às vezes esquecia-se do meu aniversário, mas ela lembrava-se. Sim, é verdade. Então tive uma ideia. Catarina bateu palmas. No próximo fim de semana, podíamos ir todos passar uns dias a um resort na Serra da Estrela, como uma celebração antecipada do teu aniversário. Trabalhaste tanto o ano todo, mereces um descanso. A proposta de Catarina deixou-me atônita. Não só a mim, mas também o meu marido pareceu surpreendido. Uma viagem para toda a família, sugerida por ela. Era difícil de acreditar. Até agora, ela nunca tinha mostrado tanto interesse em mim. Todos os seus presentes e felicitações eram meras formalidades, muitas vezes carregadas de sarcasmo. Que ótima ideia, filha. Dona Amélia foi a primeira a apoiar. Há muito tempo que não vamos passear todos juntos. A Sofia tem trabalhado muito, faz-lhe bem ir descansar. É uma excelente ideia, sim. O meu marido juntou-se, entusiasmado. O ar puro da serra. Relaxar lá no fim de semana seria perfeito. Vou já reservar os quartos. Começaram a discutir animadamente a viagem, o que iriam fazer, o que comeriam, como se eu, a protagonista da festa de aniversário, não existisse. Fiquei ali sentada, a tentar esboçar um sorriso, mas um pressentimento inquietante crescia dentro de mim. Uma raposa velha que nunca deu nada a ninguém, uma doninha que vivia para me provocar com ironias. Porque estaria de repente tão generosa? Seria esta viagem apenas um presente de aniversário? Ou haveria por trás dela uma conspiração, uma armadilha, à espera que eu, ingenuamente, caísse nela?
Se também estão curiosos para saber o que fiz para lidar com a conspiração da minha cunhada e como virei o jogo para humilhar toda a família do meu marido, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações para não perderem a continuação desta história dramática. O pressentimento inquietante perseguiu-me durante toda a noite, infiltrando-se nos meus sonhos. Na manhã seguinte, a caminho do ateliê de arquitetura, não consegui conter-me e liguei a Ana, a minha única e melhor amiga. A Ana é uma advogada brilhante e extremamente perspicaz. É a única pessoa com quem posso desabafar sobre as minhas frustrações com a família do meu marido, sem medo de ser julgada. Assim que lhe contei sobre o jantar da noite anterior e a proposta inesperada de Catarina, a Ana soltou uma gargalhada do outro lado da linha. Sofia, tu és mesmo ingênua. A tua cunhada, a ser tão simpática ao ponto de te organizar uma viagem de aniversário a um resort, isso cheira-me a esturro mais do que um prato de sardinhas assadas. A voz da Ana estava carregada de sarcasmo. Eu também achei muito estranho. Suspirei, apertando o volante instintivamente. Mas tanto a minha sogra como o meu marido apoiaram com tanto entusiasmo. Se eu recusasse, seria vista como a difícil que não se integra. É precisamente por eles apoiarem com tanto entusiasmo que é ainda mais suspeito, analisou a Ana, com a voz a tornar-se séria. Pensa bem, a tua sogra alguma vez te deu valor? O teu marido está sempre do lado deles. Por que é que desta vez estariam todos de acordo por tua causa? Tem de haver uma razão que tu ainda não sabes. Tens de ter muito cuidado, Sofia. Tenho medo que esta viagem seja tudo menos um descanso. As palavras da Ana foram como um balde de água fria, tornando as minhas vagas suspeitas muito mais claras. A família do meu marido, especialmente a minha sogra e a Catarina, nunca fizeram nada sem um propósito. Cada gesto, cada palavra, escondia um cálculo. Dona Amélia sempre quis controlar tudo, desde as despesas da casa até os pensamentos dos filhos. E a Catarina sempre me viu como uma rival, um espinho que precisava de ser removido. A combinação das duas só podia resultar num plano complexo. Então, o que é que eu faço agora? Perguntei, com a voz cheia de incerteza. Já não posso recusar. O meu marido já reservou tudo. Se não podes recusar, então vais, respondeu a Ana com confiança. Mas não vais para passear. Vais para assistir a uma peça de teatro. Finge que não sabes de nada. Mostra-te muito feliz e ansiosa. Quanto mais ingênua pareceres, mais descuidados eles se tornarão. Entretanto, tens de estar atenta, observar cada movimento, cada palavra da Catarina. Ela vai cometer um erro, de certeza. Recolhe tudo, e se notares algo de estranho, liga-me imediatamente. A conversa com a Ana ajudou-me a organizar os meus pensamentos. Era isso mesmo. Eu não podia esperar passivamente que a armadilha se fechasse. Tinha de ser proativa, descobrir o que eles estavam a planear. Naquela noite, voltei para casa com um estado de espírito completamente diferente. Já não sentia ansiedade ou medo, mas sim um estado de alerta máximo. Fui para a cozinha preparar o jantar. Os pratos eram os mesmos, elaborados, mas a minha mente não parava de analisar a situação. Catarina chegou à casa mais cedo que o habitual. Em vez de se enfiar no quarto a ver séries, como sempre, ficou pela cozinha, fingindo querer ajudar-me. Sofia, queres que te ajude a arranjar os legumes? Disse ela, com uma voz melosa. O resort que reservei é de 5 estrelas. Tem spa e banhos de lama. Este fim de semana vais poder relaxar à vontade. Sorri, um sorriso que tinha praticado em frente ao espelho. Muito obrigada, Catarina. Já há muito tempo que não vou passear. Ter uma cunhada tão atenciosa é uma bênção. Disse aquelas palavras de cortesia de propósito, para ver a sua reação. Catarina pareceu muito satisfeita. Enquanto arranjava os legumes, gabava-se das luxuosas comodidades do resort, de como tinha sido difícil conseguir uma reserva para o fim de semana. Quanto mais entusiasta ela se mostrava, mais eu sentia que algo estava errado.
Enquanto conversávamos, o telemóvel dela vibrou. Ela olhou para o ecrã, o rosto mudou ligeiramente e apressou-se a desligar a chamada, guardando o telemóvel no bolso. Quem era? Não atendes? Perguntei, fingindo indiferença. Ah, não era ninguém de importante. Publicidade, provavelmente, respondeu ela, com a voz um pouco hesitante, mudando rapidamente de assunto. Mas eu tive tempo de ver o nome no ecrã, um nome guardado de forma muito estranha. Parceiro 401. Por que guardaria o nome de um parceiro com um número? E por que tanto secretismo? Esse pequeno detalhe não me escapou. Memorizei-o. Naquele jantar, Catarina e a minha sogra não pararam de falar sobre a viagem. Discutiram que roupa levar, onde tirar fotografias. O meu marido também participou com entusiasmo. Criaram uma atmosfera falsa de alegria e união, tentando convencer-me de que aquilo era realmente um presente para mim. Eu entrei no jogo, fingindo-me extremamente ansiosa. Mas por trás do meu sorriso, um outro plano começava a tomar forma. Depois do jantar, enquanto Catarina estava distraída a ver televisão, entrei sorrateiramente no quarto dela. Sabia que era arriscado, mas não podia esperar mais. O quarto estava uma desordem, com roupa espalhada por todo o lado. Fui rapidamente até ao seu computador portátil, que estava sobre a secretária. Para minha sorte, não tinha palavra passe. Abri o computador e fui ao histórico de navegação. Ela tinha apagado tudo, mas eu sabia como o recuperar. Minutos depois, uma lista de sites que Catarina tinha visitado apareceu. Além das lojas online e sites de streaming, um chamou-me a atenção, o site do resort para onde íamos. Catarina tinha visto e revisto a planta do hotel várias vezes, especialmente a área do quarto andar, onde ficavam as suítes VIP. E então encontrei um e-mail na pasta de rascunhos que ela ainda não tinha apagado. O assunto era confirmação do plano. O conteúdo era breve, mas suficiente para me gelar o sangue. Tudo pronto. Quarto 401. Sábado, 22 horas. Traz a mercadoria a tempo. Haverá recompensa. Tirei uma fotografia ao ecrã. O meu coração batia descontroladamente. Mercadoria. Quarto 401. Recompensa. Era claramente uma transação obscura e a mercadoria a que se referiam. Sem dúvida, era eu. Saí rapidamente do computador. Apaguei todos os vestígios e voltei para o meu quarto na ponta dos pés. O meu corpo tremia. Não de medo, mas de raiva. Eles tinham mesmo a coragem de fazer isto. Queriam transformar-me num objeto, destruir a minha honra. Cerrei os punhos. Catarina, a minha sogra, e até o meu marido fraco, estavam todos no mesmo barco. Pensavam que eu era um cordeiro fácil de manipular, mas enganaram-se. Este cordeiro não era tão dócil como eles imaginavam. Nesta peça, eu não seria apenas a atriz, seria a realizadora, e ia garantir que o final fosse uma tragédia para aqueles que a criaram. Enviei imediatamente a fotografia do e-mail para a Ana. Minutos depois, ela ligou-me, com a voz cheia de preocupação e fúria. Meu Deus, Sofia! Eles perderam toda a humanidade. Cancela essa viagem já. É demasiado perigoso. Não, não vou cancelar, respondi, com a voz fria como gelo. Se eu cancelar, eles vão inventar outra coisa. Desta vez, vou até o fim. Vou fazê-los pagar pelo que fizeram. Eu sabia que, a partir daquele momento, não havia retorno. A verdadeira batalha tinha começado. E eu interrogava-me quem seria a pessoa por trás do nome Parceiro 400 e qual o seu papel nesta conspiração cruel. A fúria que senti depois de ler o e-mail no computador da Catarina quase me fez perder a calma. A minha vontade era ir a correr para a sala, atirar-lhes a prova à cara e gritar para que todo o mundo soubesse a verdadeira face daquela família hipócrita. Mas a razão reteve-me. Eu sabia que se fizesse um escândalo agora, não conseguiria nada, a não ser passar por uma mulher ciumenta e descontrolada.
Eles negariam tudo facilmente. Diriam que o e-mail era uma brincadeira ou, pior, acusar-me-iam de ter inventado tudo para destruir a família. Não, eu não podia agir de forma tão estúpida. Precisava de mais provas, provas irrefutáveis. Precisava de conhecer todo o plano deles, desde a identidade do estranho chamado Tiago até ao papel de cada membro da família do meu marido. A Ana concordou plenamente comigo. Exato, Sofia. A raiva tolda o raciocínio. Agora tens de ser muito lúcida. Continua a fingir que não se passa nada. Quanto mais feliz pareceres, mais eles baixarão a guarda. Entretanto, vou ajudar-te a investigar esse resort, especialmente esse quarto 401. Nos dias que se seguiram, comecei a representar um papel que me dava nojo. Mostrei-me extremamente entusiasmada com a viagem. Tirei toda a roupa do armário para experimentar, pedindo a opinião da Catarina sobre qual conjunto me ficava melhor. Pesquisei na internet sobre as especialidades gastronômicas daquela região serrana e discuti animadamente com a minha sogra sobre que presentes deveríamos trazer para os parentes. A minha interpretação foi tão perfeita que a Catarina e a dona Amélia acreditaram que eu tinha caído na armadilha. Olhavam para mim com uma mistura de pena e triunfo, pensando que a presa ingênua estava prestes a entrar na jaula por vontade própria. O meu marido, Miguel, ao ver-me novamente feliz, respirou de alívio. Deixou de estar sempre agarrado ao telemóvel e começou a dar-me mais atenção. Perguntou-me se precisava de mais protetor solar, se queria que ele preparasse a máquina fotográfica. A sua falsa preocupação dava-me vômitos. Eu sabia que ele fazia parte da conspiração. Talvez não fosse o cérebro, mas o seu silêncio e cumplicidade eram um crime imperdoável. Ele era um cobarde, disposto a sacrificar a própria mulher para agradar à mãe e à irmã. Enquanto representava o meu papel, procurava incessantly por mais pistas. Sabia que a Catarina e a minha sogra não comunicariam apenas por e-mail. Teriam de falar, de combinar as coisas pessoalmente, e não tive de esperar muito. Uma tarde, enquanto fingia dormir a sesta no meu quarto, ouvi a dona Amélia e a Catarina a sussurrarem na sala. Espreitei pela fresta da porta. Estavam sentadas muito próximas no sofá, com as cabeças juntas, com uma expressão muito séria. Não conseguia ouvir toda a conversa, mas algumas palavras chegaram aos meus ouvidos, o suficiente para ligar os pontos. Tens de ter a certeza de que ela está mesmo bêbada, disse a dona Amélia com a voz ansiosa. Não se preocupe, mãe, respondeu a Catarina confiante. Preparei uma aguardente das mais fortes. Depois de beber aquilo, vai dormir que nem uma pedra. Já falei com o Tiago. Expliquei-lhe tudo. É só levá-la para o quarto e tirar umas fotografias. Na manhã seguinte, quando ela acordar, já estará tudo feito. Nessa altura, só lhe restará sair desta casa, cheia de vergonha. E se ela não beber, a dona Amélia ainda não estava convencida. Ponho uns comprimidos na bebida dela, disse a Catarina, com uma frieza assustadora. Já tenho tudo preparado, mãe. Não se preocupe. Este plano não pode falhar. Depois disto, aquele lugar de diretora de design que ela ocupa, vou arranjar maneira de o Miguelmo conseguir. E nesta casa, nunca mais ninguém se atreverá a olhar-me de cima. Fiquei paralisada. Então este era o objetivo final da Catarina. Ela não queria apenas destruir a minha honra, queria também roubar-me a carreira que eu construí com tanto esforço. A sua inveja e ganância transformaram-na num demônio. E a minha sogra não só não a impediu, como foi cúmplice, ajudando a filha a cometer um ato tão vil. Elas já não eram humanas. Tremendo, peguei no telemóvel e ativei a função de gravação de áudio. Tinha aprendido a lição com a Ana. Tinha de recolher provas a qualquer custo. A gravação não era muito nítida, mas era suficiente para se perceberem as frases-chave. Seria uma das minhas armas. A conversa delas terminou. Ouvi os passos da Catarina a dirigirem-se ao seu quarto. Fechei os olhos rapidamente, fingindo dormir profundamente. Segundos depois, a porta do meu quarto abriu-se devagarinho.
Catarina espreitou, provavelmente para verificar se eu estava mesmo a dormir. Ao ver-me imóvel, soltou um risinho abafado e fechou a porta. Aquele sorriso assombrou-me durante toda a noite. Naquela noite, recebi uma mensagem da Ana. Sofia, descobri. O resort chama-se Hotel Palácio da Serra. É um 5 estrelas, muito conhecido. O quarto 401 é uma das melhores suítes VIP, com vista para o vale. Mas o mais importante é que pedi a um amigo que trabalha em turismo para verificar. O quarto 401 não foi reservado pelo teu marido nem pela Catarina. Foi reservado com um nome falso, João Silva, e foi pago na totalidade, em dinheiro há uma semana. João Silva, franzi a testa. O nome era-me completamente estranho. Exato, continuou a Ana por mensagem. E o meu amigo deu-me outro detalhe. O homem que se identificou como Silva, ao fazer a reserva, pediu especificamente que o quarto tivesse uma varanda com ligação ao quarto ao lado, o 403. E sabes quem reservou o 403? Quem? Perguntei, ansiosa. A tua cunhada, Catarina. Ela reservou o 403 ao mesmo tempo que o vosso quarto. De repente, tudo ficou claro. O plano delas tinha sido calculado ao mais ínfimo detalhe. Catarina reservou o quarto 403, ao lado do quarto 401 do estranho, com varandas comunicantes. Isso significava que eles poderiam mover-se facilmente entre os quartos, sem passar pelo corredor, sem deixar rastro nas câmaras de segurança. Prepararam o caminho perfeito para executar o plano e também uma rota de fuga. Há mais alguma coisa, Ana? Perguntei. Sim, respondeu ela. Enviei a fotografia do contacto, parceiro 401, a um amigo meu que é polícia. Ele disse que vai tentar verificar se há alguma informação sobre esse número de telemóvel, mas pode demorar algum tempo. Muito obrigada, Ana, escrevi de volta, com o coração a transbordar de gratidão. Sem a Ana, eu estaria sozinha, perdida neste emaranhado. Quanto mais investigava, mais percebia a crueldade e a sofisticação do plano da minha sogra e da Catarina. Elas não queriam apenas prejudicar-me, queriam encurralar-me, sem me deixar qualquer escapatória. Mas elas subestimaram-me. Eu não era uma ovelha pronta para o matadouro. Era uma loba ferida à espera pacientemente do momento certo para contra-atacar. E esse momento estava a aproximar-se. Comecei a traçar o meu próprio plano. Eu não precisava apenas de provas. Precisava de um plano perfeito para virar o jogo, para transformar a armadilha delas na sua própria sepultura. Olhei para o calendário na parede. Faltavam apenas 2 dias para a viagem fatídica. 2 dias para me preparar para a maior peça de teatro da minha vida. E perguntei-me quem era, afinal, o estranho chamado Tiago e por que é que ele concordou em participar neste jogo sujo. Os 2 dias que antecederam a viagem passaram numa tensão extrema. Por fora, eu continuava a ser a esposa e cunhada entusiasmada, a preparar-se para as suas férias de aniversário. Fui às compras com a Catarina, escolhi alguns vestidos novos. Fiz questão de escolher uns modelos um pouco mais ousados para reforçar a ideia de que estava ansiosa por uma escapadela romântica. Catarina olhou para os vestidos que eu escolhi e os seus olhos brilharam com um raio de triunfo. Ela pensava que eu estava a caminhar de livre vontade para a armadilha, a preparar-me para ser a vítima na sua peça. Mal sabia ela que cada ato meu era, agora, parte do meu plano de contra-ataque. Por trás da minha falsa excitação, eu e a Ana trabalhávamos a todo o vapor. Estávamos numa corrida contra o tempo para encontrar a última e mais importante peça do puzzle, a identidade e a motivação do estranho Tiago. A Ana mobilizou todos os seus contactos, desde amigos que trabalhavam em telecomunicações até conhecidos que fez através dos seus casos. Finalmente, na sexta-feira à noite, apenas um dia antes da partida, a Ana ligou-me, com a voz urgente. Sofia, descobri. Aquele parceiro 401.
O nome verdadeiro dele é Tiago Antunes. Tiago, tens alguma informação sobre ele? Perguntei, com o coração a acelerar. Tenho, e não vais acreditar. A voz da Ana estava cheia de sarcasmo. Este tipo não é nenhum criminoso ou marginal. É um conhecido Betinho de Lisboa, filho de gente importante, com muito dinheiro, mas que só sabe fazer asneiras e está cheio de dívidas. Ultimamente, disse que anda envolvido com uma menina rica, mas é só para lhe sacar dinheiro. Um menino rico mimado. Fiquei surpreendida. Por que é que alguém assim se envolveria numa coisa tão sórdida? De onde é que a Catarina arranjou dinheiro para o contratar? A questão não é o dinheiro, Sofia, disse a Ana, com um tom misterioso. Pedi para investigarem mais a fundo e descobri algo chocante. Sabes quem é a menina rica com quem o Tiago anda? Quem? A tua cunhada, a Catarina. O meu mundo desabou. O Tiago não era um contratado, ele era o namorado da Catarina. O namorado secreto que ela escondeu de toda a família. Todas as peças soltas do puzzle juntaram-se subitamente para formar uma imagem completa, uma imagem nojenta e cruel. Deixei-me cair na cadeira, com a cabeça a andar à roda. Então era isso. A Catarina não contratou o Tiago, ela estava a usá-lo. Usou os sentimentos dele para o manipular, transformando-o numa ferramenta no seu plano para me destruir. Mas por quê? Por que faria algo tão complicado e perverso? Ainda não percebo, Ana, disse eu confusa. Se o Tiago é o namorado dela, por que é que o empurraria para um quarto comigo? Ela não tem medo de o perder? Ela não tem medo porque já o queria deixar, analisou a Ana, com a perspicácia de uma advogada evidente em cada palavra. Pensa bem. Um Betinho playboy e endividado como o Tiago. Achas que a tua sogra o aceitaria? A Catarina sabe disso. Ela só está a aproveitar-se do dinheiro e da paixão dele. Este plano dela é matar 2 coelhos de uma cajadada. Destrói-te e arranja a desculpa perfeita para se livrar do Tiago. Ela far-se-á de vítima, dirá que o Tiago a traiu, que dormiu com a cunhada. No final, terá a compaixão de toda a família e ver-se-á livre de um namorado inútil. Essa rapariga não é só cruel, é extremamente calculista, Sofia. Senti um enjoo. A maldade da Catarina ultrapassava tudo o que eu podia imaginar. Ela não sentia apenas inveja de mim. Estava disposta a espezinhar os sentimentos do homem que a amava apenas para atingir os seus objetivos. Ela era uma cobra venenosa, pronta a morder quem quer que se atravessasse no seu caminho, mesmo os mais próximos. E o Tiago? Perguntei. Ele é assim tão estúpido que não percebe que está a ser usado? Provavelmente não, respondeu a Ana. O amor cega as pessoas. Ou talvez a Catarina lhe tenha prometido algo, como uma grande quantia de dinheiro depois do serviço feito, o suficiente para ele pagar as dívidas. Para alguém desesperado, a razão perde a importância. Tudo estava claro. Eu conhecia toda a conspiração, a motivação, o plano e o papel de cada personagem. Catarina era a realizadora, Dona Amélia a cúmplice, Tiago o ator principal manipulado. E o meu marido, ele era um espectador cobarde, ciente de tudo, mas que escolheu o silêncio. Quanto a mim, eu deveria ser a vítima, mas agora eu seria a juíza. Sofia, o que vais fazer? Perguntou a Ana preocupada. Este plano é muito perigoso. Aquele Tiago, apesar de ser um Betinho, pode ser imprevisível. E se ele se passar? Eu tenho um plano, respondi, com a voz agora calma e fria. Não quero apenas desmascará-los. Quero que eles caiam na própria armadilha que prepararam. Vou transformar a noite do meu aniversário na noite mais aterradora das suas vidas. Contei a Ana o meu plano de usar a estratégia deles contra eles. Era ousado, arriscado, mas era a única maneira de virar o jogo. A Ana ouviu e ficou em silêncio por um longo tempo. Eu sabia que ela estava preocupada comigo. Sofia, tens a certeza? Perguntou ela uma última vez. Tenho a certeza absoluta, afirmei. Ana, eu já não tenho nada a perder. Este casamento, esta família,
Está tudo podre por dentro. Se eu não sair disto pelos meus próprios meios, afogo-me. Desta vez, tenho de lutar, não só pela minha honra, mas também pela minha libertação. A Ana suspirou. Está bem. Se estás decidida, ajudo-te até ao fim. O que precisas que eu faça? Preciso que prepares algumas coisas, disse, começando a listar os meus pedidos. Precisava de um gravador de áudio em miniatura, um telemóvel descartável, com um cartão SIM pré-pago e, o mais importante, precisava que a Ana estivesse perto do resort naquela noite, pronta para agir ao meu sinal. Vamos tratar disto como um caso, disse eu a Ana. Tu és a advogada, eu sou a cliente, e juntas vamos levar os criminosos à justiça. A Ana riu-se. Combinado, minha cliente. Este caso, vamos ganhá-lo de certeza. Desliguei o telefone e olhei pela janela. O céu noturno estava escuro, sem uma única estrela. Mas dentro de mim, uma chama ardia intensamente. Catarina, Tiago, a minha sogra, o meu marido, desfrutem dos vossos últimos momentos de triunfo. Porque amanhã, quando as cortinas caírem, quem rirá por último não serão vocês. Interroguei-me se a estupidez do Tiago seria o único ponto fraco no plano da Catarina, ou se a sua cegueira seria a faca de dois gumes que destruiria tudo o que ela tinha calculado. No sábado de manhã, o dia da viagem fatídica, acordei mais cedo que o habitual. Não por excitação, mas porque uma tempestade se agitava dentro de mim. Na noite anterior, depois de descobrir toda a verdade, quase não consegui dormir. As imagens da conspiração da Catarina, da cumplicidade da minha sogra, da cobardia do meu marido e da cegueira do Tiago giravam na minha cabeça. Mas, com os primeiros raios de sol, todas essas emoções caóticas foram substituídas por uma calma estranha. Hoje, eu não era mais a Sofia, a esposa submissa, a nora paciente. Hoje, eu era uma atriz, a preparar-se para o papel mais importante da sua vida. Escolhi um vestido de linho branco, imaculado, e fiz uma maquilhagem leve que realçava um ar de inocência e pureza. Queria que a minha imagem, aos olhos deles, fosse perfeita, a de um cordeiro a caminhar alegremente para o matadouro. Quanto mais assim fosse, mais descuidados eles se tornariam, mais facilmente cairiam na armadilha que eu lhes preparara. Quando desci para a sala, a família do meu marido já me esperava. Catarina usava um vestido vermelho vivo e maquilhagem carregada, com os olhos a brilhar de confiança e triunfo. Olhou-me de cima a baixo e sorriu, um sorriso cujo significado eu conhecia bem. Uau! Estás tão bonita hoje, Sofia. Pareces uma deusa. Sorri de volta. Obrigada, Catarina. É o meu aniversário. Tenho de estar à altura. Dona Amélia também concordou com a cabeça. Isso mesmo. Para ir de férias, uma pessoa tem de se vestir de forma confortável e alegre. Ficar sempre fechada em casa adoece a alma. Falava como se estivesse genuinamente preocupada comigo. O meu marido, Miguel, aproximou-se e passou o braço pelos meus ombros de forma carinhosa. A minha mulher é a mais bonita de todas hoje. Quando chegarmos lá, vou tirar-te muitas fotografias. Ele representava na perfeição o papel de marido apaixonado. Os três, uma família feliz, a levarem-me juntos para a minha destruição. Senti um nojo profundo, mas rapidamente o contive. Inclinei a cabeça no ombro do meu marido com uma voz mimosa. A sério, querido? Prometes? O carro de 7 lugares partiu em direção à serra. Durante todo o caminho, Catarina tentava animar o ambiente. Pôs música, contou anedotas, esforçando-se por criar uma atmosfera alegre e descontraída. Tinha até preparado uma garrafa de vinho tinto e copos. Trouxe um pouco de vinho para bebermos no carro, para entrarmos no espírito, Sofia. Este vinho é ótimo. Tive de o encomendar com uma semana de antecedência. Ela serviu um copo e estendeu-mo. Um brinde a ti, Sofia. Feliz aniversário, e que estejas cada vez mais bonita. Eu sabia que havia algo de errado com aquele vinho. Talvez ainda não tivesse posto os comprimidos, mas de certeza que o teor alcoólico era muito alto. O objetivo dela era embebedar-me logo no carro.
Sorri e aceitei o copo. Obrigada, Catarina. És tão atenciosa. Levei o copo aos lábios, dei um pequeno gole e comecei a tossir. Este vinho é muito forte, não consigo beber, disse, fazendo uma careta. Catarina pareceu um pouco desapontada, mas disse logo: então posso misturar com um pouco de sumo para ti? Não, não é preciso, recusei, abanando a mão. Bebo um pouco de água. Quero guardar o apetite para um coquetel logo à noite. Dizem que o barman de lá é excelente. Recusei de forma educada, sem lhe dar qualquer oportunidade. Catarina não pôde fazer mais nada e guardou a garrafa. Vi um brilho de desilusão no seu rosto e soube que tinha vencido o primeiro assalto. O carro parou em frente ao átrio do Hotel Palácio da Serra. O luxo e a imponência superavam o que eu imaginara. O ar puro e fresco da montanha acalmou-me um pouco. Enquanto o meu marido e a Catarina faziam o check-in, eu e a minha sogra sentámo-nos no átrio. Fingi estar cansada, encostei a cabeça na cadeira e fechei os olhos. Na verdade, estava a observar tudo à minha volta e a ativar o microgravador que a Ana me tinha dado. Estava disfarçado como um gancho de cabelo, muito difícil de detetar. A partir daquele momento, tudo o que eles dissessem seria gravado. Estás cansada, Sofia? Perguntou Dona Amélia, com um falso tom de preocupação. Sim, estou um pouco enjoada da viagem, sogra. Claro, assim que tivermos os quartos, descansa um pouco. Hoje à noite vamos jantar no restaurante no topo da montanha, a vista é linda. A Catarina já reservou tudo. Falava com orgulho da sua filha querida. Minutos depois, o meu marido e a Catarina voltaram com os cartões dos quartos. Já está. O quarto dos pais é o 402, o nosso é o 404. E a Catarina fica no 403, disse o meu marido, entregando-me um cartão. 403. Mesmo ao lado do quarto do Tiago, o 401. Tudo conforme o plano deles. Aceitei o cartão, sorrindo. Então vamos subir para descansar um pouco, querido. Estou um pouco cansada. Subimos para o nosso quarto. Era espaçoso e luxuoso, com uma varanda com vista direta para o vale enevoado. A paisagem era linda, pacífica, mas eu sabia que por trás daquela paz, uma tempestade estava prestes a arrebentar. O meu marido, depois de arrumar as malas, disse: descansa um pouco, querida. Vou ao quarto da Catarina ver se ela precisa de ajuda. Mais uma desculpa para se encontrar com ela, provavelmente para reverem o plano. Sim, vai lá, respondi, com uma voz dócil. Assim que ele saiu, tranquei a porta. Não descansei, comecei a agir. Peguei no telemóvel descartável que a Ana me preparara, que tinha apenas o contacto dela, e enviei uma mensagem pré-escrita. O plano começou. Estou no quarto 404, tudo a correr bem. Depois, fui para a varanda. A nossa varanda e a do quarto da Catarina, o 403, estavam separadas apenas por uma divisória baixa. Consegui ver facilmente o meu marido e a Catarina a conversarem na varanda ao lado. Falavam muito baixo, mas eu tinha o gravador. Fingi que estava a apreciar a vista, tirando fotografias com o telemóvel, mas na verdade estava a tentar gravar a conversa deles. Ouvi algumas palavras soltas. Vinho, comprimidos, 22 horas, Tiago. Tudo batia certo com o que eu já sabia. Depois da conversa, o meu marido voltou ao quarto. Olhou para mim com uma ponta de culpa que rapidamente disfarçou. A Catarina está bem. Está a preparar-se para ir à piscina. Ah, sim, sorri. Então, e se fôssemos nós também, querido? Apetecia-me ir nadar. Sugeri de propósito para ver a sua reação. Não. Estás cansada. Descansa. À noite ainda temos o jantar, recusou ele de imediato. Tinha medo que eu saísse, que o plano deles fosse alterado. Não disse mais nada, apenas assenti. Deitei-me na cama, a fingir que dormia. O meu marido sentou-se à secretária e abriu o computador, mas eu sabia que ele não estava a trabalhar. Estava à espera, tal como eu. À espera que a noite caísse.
A noite que esconderia o crime, mas que também revelaria a verdade. Interroguei-me se o Tiago, no quarto 401, era realmente tão estúpido que não percebia que era apenas um peão, ou se também teria os seus próprios planos, um segredo que nem a própria Catarina conhecia. A noite caiu lentamente sobre o vale da Serra da Estrela, trazendo consigo um ar frio e uma quietude invulgar. O nosso jantar de família foi num restaurante de luxo no topo da montanha. Tal como a dona Amélia tinha dito, a vista sobre o resort iluminado era deslumbrante. Cenário romântico, comida deliciosa, vinho de qualidade, tudo perfeito para uma festa de aniversário. Mas, para mim, aquilo era apenas um palco, e eu era a atriz principal num filme de terror. Catarina estava especialmente atenta hoje. Não parava de me servir comida e vinho. Come mais, Sofia. Este bife do lombo é delicioso. Bebe mais um pouco de vinho, Sofia. É leve e ajuda a aquecer. Ela representava o papel de cunhada atenciosa sem falhas. Mas eu sabia que, naquele vinho tinto cintilante, naqueles pratos apetitosos, se escondia um perigo. Não podia recusar diretamente. Isso levantaria suspeitas. Tinha de encontrar uma maneira mais subtil. Obrigada, Catarina. Sorri, aceitando o copo de vinho. Mas desde a tarde que me sinto um pouco indisposta. Acho que o clima da serra não me está a fazer bem. O médico avisou-me para não consumir álcool por estes dias. Peço desculpa. Inventei uma desculpa perfeitamente plausível. Sabia que Catarina não se atreveria a forçar-me a beber se eu mencionasse a minha saúde. E, como esperado, ela ficou um pouco atrapalhada, mas rapidamente disse: "Ah, é? Nesse caso não bebas. A saúde é o mais importante. Vou pedir um sumo de fruta para ti? Sim, pode ser um sumo de laranja, por favor." Eu sabia que, mesmo no sumo, ela podia colocar os comprimidos, mas eu estava preparada. Antes da viagem, a Ana tinha me dado uns comprimidos de desintoxicação e um pó incolor e inodoro que neutralizava alguns tipos de soníferos comuns. Eu tinha-o escondido num frasco de gotas para os olhos vazio, muito fácil de usar. Enquanto Catarina chamava o empregado, fingi que estava a ver algo no telemóvel, mas, na verdade, estava a usar a mão como escudo para deitar rapidamente algumas gotas do pó no meu copo de água. O sumo de laranja chegou. Catarina colocou-o à minha frente. "Aqui está o teu sumo, Sofia. Bebe para te sentires melhor." Sorri e agradeci, mas não bebi logo. Esperei um momento enquanto todos conversavam e fingi deixar cair o guardanapo. Ao baixar-me para o apanhar, troquei rapidamente o meu copo de sumo pelo copo de água com o pó neutralizante. Tudo aconteceu em segundos. Ninguém reparou. Peguei no copo que agora continha o sumo e bebi um grande gole. "Está delicioso." "Obrigada, Catarina," disse, olhando-a diretamente nos olhos. Vi um brilho de alegria nos seus olhos. Ela pensava que eu tinha caído na armadilha. O jantar terminou e voltamos para os quartos. No caminho, comecei a fingir os sintomas de quem está sob o efeito de soníferos. Cambaleava. Parecia tonta. "Ai, sinto-me tão tonta," disse, apoiando-me no braço do meu marido. Miguel amparou-me de imediato com uma falsa expressão de preocupação. "O que se passa, querida? Estás muito cansada?" "Acho que sim. Quero ir já para o quarto descansar," disse eu, com a voz fraca. Catarina, que caminhava ao nosso lado, olhou para mim, com um sorriso subtil que tentava esconder. "Deixa que eu ajudo a Sofia a ir para o quarto," disse ela, mostrando-se solícita. À porta do quarto 404, eu estava praticamente a desmaiar. Apoiei-me completamente em Catarina, com os olhos fechados. Meu Deus, ela adormeceu. Temos de abrir a porta e metê-la lá dentro depressa. Catarina pegou rapidamente no cartão do meu bolso, passou na porta e esta abriu-se. Nesse preciso momento, abri os olhos de repente e agarrei o braço de Catarina. "Catarina," disse eu, com a voz ofegante. Deixei o meu óleo de hortelã-pimenta na casa de banho do teu quarto, o 403. Estou com uma dor de barriga horrível.
Vai lá buscar, por favor. O meu plano começou. Sabia que Catarina não recusaria. Aos olhos dela, eu era uma presa fácil, já na armadilha. Ela precisava de me levar rapidamente para o quarto para concluir o plano. Está bem, espera um pouco, respondeu Catarina, sem qualquer suspeita. Ela tirou o cartão do seu quarto, o 403, para abrir a porta, mas eu agarrei-lhe a mão com força. Não é esse quarto, disse eu, apontando para o quarto 401. Lembro-me. Enganei-me. É o quarto ao lado, aquele com o vaso de buganvílias. Eu tinha observado bem. O quarto 401, do Tiago, tinha um grande vaso de buganvílias à porta. Catarina olhou para o quarto 401, depois para mim, um pouco hesitante. Mas esse não é o meu quarto. Dói-me tanto. Gemi, agarrando a barriga. Ajuda-me, por favor. Devem ter se enganado na limpeza e trocado os quartos. O teu cartão. De certeza que o teu cartão abre. Disse aquelas palavras absurdas de propósito, para jogar com a sua presunção. Sabia que na sua cabeça só havia um pensamento: despachar-me rapidamente para o quarto para chamar o Tiago. Por isso, ela não pensaria muito. Como esperado, Catarina assentiu. Está bem. Apoia-te em mim. Eu vou buscar. Ela pegou no seu cartão e caminhou em direção ao quarto 401. Prendi a respiração, observando. Era o momento decisivo. Catarina passou o cartão na fechadura. A porta não abriu. Não dá, Sofia, disse ela, virando-se para trás. Deixa que eu vou, disse eu, fingindo tentar levantar-me. Mas eu sabia que o Tiago lá dentro já tinha ouvido o sinal. Conforme o plano, ele abriria a porta ligeiramente. Tal como previ, a porta do quarto 401 abriu-se um pouco. Catarina, sem pensar duas vezes, empurrou a porta e entrou. Onde está o óleo? Gritou ela para dentro, mas não houve resposta. Apenas o som da porta a bater com força. Um clique seco ecoou. A porta tinha se trancado automaticamente por dentro. Endireitei-me, a fraqueza e o cansaço desapareceram por completo. O meu marido e a minha sogra ainda estavam lá embaixo, a rir e a conversar, sem saberem o que estava prestes a acontecer. Olhei fixamente para a porta fechada do quarto 401. Lá dentro, a verdadeira peça de teatro estava apenas a começar. Catarina tinha entrado, por vontade própria, na armadilha que preparara para mim. Sorri. Um sorriso gélido. A minha peça ainda não tinha acabado. O melhor ato ainda estava para vir. Eu sabia que o Tiago não era completamente estúpido. Ele concordou em ajudar-me, não só porque lhe prometi uma quantia de dinheiro muito maior do que a da Catarina, mas também por outra razão, um segredo que eu só descobrira à última da hora. Um segredo relacionado com o passado dele e da Catarina. Um segredo que tornaria a peça desta noite ainda mais dramática. Interroguei-me se a Catarina sabia que o homem que ela estava a usar era quem melhor conhecia a sua verdadeira face, e que ele esperava por esta oportunidade há muito tempo. Desci, deixando o meu marido de olhos arregalados de horror. Miguel ficou paralisado, o seu rosto a passar de surpresa e choque para puro pânico. Gaguejou, sem conseguir formar uma frase. Tu estás bem? Sofia. Como? E a Catarina? O que é que ela está a fazer ali dentro com quem? O seu tom trêmulo, a sua expressão de pânico de um cúmplice apanhado em flagrante, apenas me provocaram desprezo. Até aquele momento, ele ainda fingia não saber de nada. Com quem? Soltei uma gargalhada. Não é o tal parceiro 401 que a tua mãe e a tua irmãzinha se deram ao trabalho de preparar para me receber? Porque estás tão surpreendido agora? Cada palavra minha era como uma faca a perfurar a sua hipocrisia. O seu rosto ficou pálido e o suor começou a brotar-lhe na testa. Eu não percebo o que estás a dizer. Não precisas de perceber, interrompi, com a voz fria como gelo. Só precisas de ficar aqui e esperar para ver o espetáculo.
A peça que a tua família encenou com tanto cuidado, só que hoje o protagonista foi alterado. Dito isto, virei-lhe as costas e caminhei calmamente em direção ao elevador, deixando-o petrificado no meio do corredor vazio. Sabia que a sua mente estava um caos. Ele não entendia como eu sabia de tudo, não entendia por que é que a Catarina estava naquele quarto e muito menos entendia a minha calma. Mas eu não tinha tempo para lhe dar explicações. A minha peça ainda tinha cenas mais importantes. Desci até ao átrio principal do hotel. O ambiente ainda estava animado com música suave e o som de conversas e risos. Fui direta à recepção, com uma expressão de extrema preocupação e pânico. Menina, viu a minha irmã, por favor? Perguntei à recepcionista, com a voz a tremer. O nome dela é Catarina. Está a usar um vestido vermelho. Ela disse que ia à casa de banho e eu esperei, mas ela não voltou. O telemóvel está desligado. Estou tão preocupada. A funcionária olhou para mim, embaraçada. Minha senhora, com tanta gente no hotel, é difícil reparar em toda a gente. Já tentou procurar na zona da piscina ou no bar? Já procurei em todo o lado e não a encontro, disse, com a voz a soar como se estivesse prestes a chorar. Ela não aguenta muito bem o álcool. Bebeu um pouco de vinho ao jantar e tenho medo que se tenha embebedado e perdido por aí. Podia mandar alguém procurar. Lá, por favor. Representei na perfeição o papel de cunhada preocupada. A minha expressão de pânico e a voz trêmula convenceram completamente a funcionária. Ela pegou rapidamente no rádio e chamou a segurança. Atenção, segurança. Uma hóspede reportou o desaparecimento da irmã. Descrição: vestido vermelho, possivelmente embriagada. Peço que patrulhem todas as áreas, especialmente à volta da piscina e nos corredores mais isolados. A busca pela pessoa desaparecida começou oficialmente. Sentei-me num sofá no átrio, a cobrir o rosto com as mãos, a fingir chorar convulsivamente. Alguns hóspedes que passavam olhavam para mim com curiosidade. Alguns até se aproximaram para perguntar o que se passava. Eu apenas abanava a cabeça e dizia: a minha irmã desapareceu. Estou muito preocupada. A notícia espalhou-se rapidamente. O caso de uma jovem de vestido vermelho, embriagada e desaparecida num luxuoso hotel de 5 estrelas, captou imediatamente a atenção de todos. O ambiente alegre do átrio começou a mudar. As pessoas começaram a cochichar. Eu sabia que estava a criar o cenário perfeito, uma cortina de fumo caótica para encobrir a minha próxima ação. Tudo fazia parte do plano. Eu precisava de testemunhas, precisava da atenção da gerência do hotel, para que quando a verdade viesse ao de cima, eles não pudessem encobrir o caso ou culpar-me. Cerca de 15 minutos depois, a minha sogra, Dona Amélia, saiu da zona do restaurante. Provavelmente cansada de esperar por mim e pela Catarina, veio procurar-nos. Assim que me viu a chorar, correu na minha direção. Sofia, o que se passa? Onde está a Catarina? Sogra! Levantei a cabeça com o rosto banhado em lágrimas. A Catarina desapareceu. Procurei por todo lado e não a encontro. Desapareceu? Dona Amélia ficou em choque, o rosto a mudar de cor. Como assim desapareceu? Ela estava contigo há pouco. Não sei. Ela disse que ia à casa de banho e não voltou mais, disse eu, com um tom de vítima. Já pedi à segurança para a procurar. Dona Amélia começou a entrar em pânico a sério. Não porque temesse pela segurança da Catarina, mas porque temia que o seu plano tivesse falhado. Pegou rapidamente no telemóvel para ligar à filha, mas, claro, não conseguiu. Dentro do quarto 401, o Tiago, seguindo as minhas instruções, tinha desligado o telemóvel da Catarina assim que ela entrou. Não atende, não consigo falar com ela, disse Dona Amélia, com a voz a tremer. Meu Deus, esta rapariga, onde é que ela se meteu? Nesse momento, o Miguel desceu as escadas a correr. Parecia um fantasma, com o rosto pálido. Mãe, Sofia. Aconteceu uma coisa, disse ele ofegante.
Não encontro a Catarina em lado nenhum. Cala-te, gritou Dona Amélia ao filho. A tua mulher está aqui a chorar há um bom bocado. Onde é que tu andavas que só apareces agora? Ela não sabia que o seu querido filho tinha acabado de passar pelos 15 minutos mais aterradores da sua vida. Ele tinha ficado à porta do quarto 401, a ouvir sons que não devia e a perceber que a sua irmã tinha caído na armadilha. Apavorado, não se atreveu a fazer nada, apenas correu para procurar a mãe. Os três, cada um com o seu estado de espírito, encenávamos um drama familiar de busca por um parente desaparecido no meio do átrio do hotel. Todos os olhares estavam postos em nós. O gerente do hotel também apareceu. Veio perguntar o que se passava, acalmar-nos e dizer que já tinha toda a equipa de segurança a procurar por todo o lado. Eu sabia que o momento era o certo. Levantei-me, enxuguei as lágrimas e olhei diretamente para a Dona Amélia. Sogra, lembrei-me agora de uma coisa. O quê? Perguntou ela apressada. Há pouco. A caminho do quarto, a Catarina disse-me que se tinha esquecido do batom no quarto de um amigo. Disse que o quarto era no quarto andar. Será que ela voltou lá para o ir buscar e adormeceu? Lancei uma hipótese que parecia plausível de propósito. Dona Amélia agarrou-se a ela como a uma tábua de salvação. Que amigo? Que quarto? Sabes? Não sei bem. Ela só disse que era o quarto 401. Disse aquele número de forma natural. Assim que terminei a frase, vi o rosto do Miguel ficar branco como papel. Ele olhou para mim com incredulidade. Ele tinha percebido tudo. 401. Está bem, vamos lá depressa ver, disse Dona Amélia, sem qualquer suspeita. Ela pensava que poderia ter sido um imprevisto, mas que ainda estava tudo sob controlo. Mal sabia ela que estava a levar toda a família para assistir a uma peça criada por ela mesma. Mas, não temos o cartão, como vamos entrar? Gaguejou o Miguel, tentando impedir-nos. Não se preocupe, disse o gerente. Como se trata de uma emergência, podemos usar o cartão mestre para abrir a porta. Por favor, sigam-me. A última armadilha estava montada. A presa tinha entrado nela por vontade própria. Segui-os, com um leve sorriso nos lábios que ninguém viu. Interroguei-me qual seria a expressão da Dona Amélia quando a porta do quarto 401 se abrisse. Será que conseguiria manter a sua postura nobre de grande senhora? E o meu marido, o que faria para salvar a situação? Ou continuaria a ser um cobarde a ver tudo desmoronar-se? O nosso grupo, liderado pelo gerente do hotel e por 2 seguranças, dirigiu-se firmemente para o elevador. Dona Amélia ia logo atrás, com uma expressão séria, mas ainda mantendo a calma de quem está habituado a lidar com situações. Provavelmente pensava que era apenas um pequeno contratempo, um ligeiro desvio no seu plano perfeito. Talvez a Catarina tivesse bebido o copo errado, o que tinha o sonífero, ou talvez tivesse entrado no quarto 401 por iniciativa própria para se encontrar com o Tiago sem avisar. Fosse qual fosse o cenário, aos olhos dela, tudo ainda estava sob controle. Bastava abrir a porta, tirar a Catarina de lá e tudo seria resolvido discretamente. Mal sabia ela que estava a entrar numa peça completamente diferente, uma peça onde não era ela a realizadora. O meu marido, Miguel, caminhava por último, cabisbaixo. Não se atrevia a olhar para mim. De vez em quando, levantava os olhos e lançava-me um olhar complexo, uma mistura de medo, ressentimento e algo parecido com súplica. Ele já sabia de tudo, mas não se atrevia a falar. Tinha medo da mãe, medo da verdade e, talvez, medo de mim. Aquele cobarde, até ao último momento, escolheu o silêncio. Quanto a mim, caminhava ao lado da Dona Amélia, ainda com o lenço na mão, levando-o ocasionalmente aos cantos dos olhos. Representava o papel de nora dedicada, extremamente preocupada com a cunhada desaparecida. A minha expressão de dor era tão perfeita que ninguém podia suspeitar. O elevador parou no quarto andar.
O corredor longo e silencioso, com a sua alcatifa vermelha de luxo e a luz amarela e quente, criava sombras longas de nós na parede. A atmosfera tornou-se tensa, sufocante. Paramos em frente à porta do quarto 401. O quarto com o vaso de buganvílias vibrantes, que agora parecia a porta do inferno, à espera para engolir os pecadores. O gerente virou-se para a dona Amélia para uma última confirmação. Minha senhora, tenha certeza de que a irmã da senhora Sofia está aqui dentro? Abra a porta, respondeu a dona Amélia com firmeza. A minha filha Catarina é um pouco leviana. Talvez tenha vindo aqui ter com um amigo e adormeceu. Abra a porta e veremos. Ela continuava confiante. O gerente assentiu e tirou um cartão mestre preto. Encostou-o à fechadura. Ouviu-se um bip seco e a porta entreabriu-se. Mas, antes que o gerente pudesse empurrar a porta, Dona Amélia afastou-o e entrou de rompante. Ela queria ser a primeira a testemunhar a cena, a primeira a apanhar em flagrante a nora que tanto odiava. «Catarina, estás aqui? Estás aí dentro?» gritou ela, mas não houve resposta. O quarto estava escuro, apenas com a luz do corredor a entrar. Dona Amélia procurou às apalpadelas o interruptor. Eu e o Miguel entramos logo a seguir. E então a luz do quarto acendeu-se. Todos nós, incluindo os 2 seguranças e o gerente, ficamos petrificados com a cena. O quarto não tinha sinais de festa, nem álcool, nem música. Estava tudo arrumado e impecável. Na grande cama branca estavam 2 pessoas deitadas, mas não era eu com um estranho. A mulher na cama, com o cabelo despenteado e a roupa amarrotada, era a Catarina, e o homem ao lado dela, a abraçá-la, era ninguém menos que Tiago Antunes. O Tiago já estava acordado. Sentou-se na cama com ar de quem acabou de acordar, mas com um olhar desafiador. Olhou para nós e sorriu de canto, um sorriso cheio de sarcasmo. «Oh, que multidão! Vieram para a festa?» disse ele, com um tom de gozo. Dona Amélia ficou como uma estátua, de olhos arregalados e boca aberta, incapaz de dizer uma palavra. Apontou para a Catarina, depois para o Tiago, o corpo todo a tremer. Tu, vocês, os 2. Como é que... Não conseguiu terminar a frase. O choque foi demasiado grande, demasiado súbito, destruiu por completo a sua confiança e a sua postura de grande senhora. O Miguel deixou-se cair no chão, a segurar a cabeça com as mãos. «Meu Deus, como é que isto foi acontecer?» gemeu ele. Talvez já tivesse imaginado esta cena, mas, ao vê-la a acontecer, ainda não conseguia aceitá-la. E eu fiquei à porta, de braços cruzados, a observar em silêncio esta comédia trágica. Vi o rosto desolado da Dona Amélia, o desmoronamento do meu marido e o sorriso vitorioso do Tiago. Tudo estava a correr exatamente como eu planeara. Mas eu sabia que isto era apenas o início. A armadilha tinha funcionado, mas para terminar a peça eu precisava de dar o golpe final. Respirei fundo e avancei. Olhei diretamente para a Dona Amélia, com a voz calma, gélida. «Sogra, está muito surpreendida?» Chamou toda a família para apanhar a sua nora em flagrante, mas parece que se enganou na pessoa, não acha? As minhas palavras foram como um balde de água fria no seu pânico. Ela levantou a cabeça e olhou para mim, já não com desprezo, mas com medo. «Tu, o que é que tu fizeste?» gaguejou ela. «Eu não fiz nada», sorri. «Apenas ajudei a sua querida filha e o namorado dela a terem um espaço privado para conversarem. Era agradecer-me». Nesse momento, a Catarina também acordou. Abriu os olhos, olhando à volta confusa. Quando viu toda a família no quarto e o Tiago sentado ao seu lado, soltou um grito. «Ah, o que é que se passa? O que é que está a acontecer?» Puxou rapidamente o lençol para se cobrir, em pânico. Olhou para mim com ódio. Foste tu que me tramaste!» Soltei uma gargalhada sarcástica. «Catarina, não seja cínica. Pergunta a ti mesma quem é que tentou tramar quem. Quem preparou a aguardente?
Quem ia pôr os comprimidos? Quem montou uma armadilha para destruir a honra da própria cunhada? Cada pergunta minha era como um martelo a esmagar as suas mentiras. O rosto da Catarina ficou pálido. Ela não podia negar. Todos os segredos tinham sido revelados. A sua peça tinha falhado por completo. Mas interroguei-me se a verdade que eu acabara de descobrir sobre o Tiago, sobre a sua verdadeira relação com a Catarina, era tudo. Ou se, por trás da sua aparência de playboy, o Tiago escondia outro segredo, um segredo ainda mais sombrio, capaz de afundar toda esta família no abismo da vergonha. O pânico de Catarina e o silêncio de Dona Amélia foram a confissão mais clara. O gerente do hotel, um homem de meia-idade distinto, após alguns segundos de choque, recuperou rapidamente a sua postura profissional. Fez sinal aos 2 seguranças para bloquearem a porta, impedindo qualquer saída, e virou-se para nós com uma voz séria. Peço desculpa pelo incômodo, mas como este incidente ocorreu no nosso hotel e parece ser um assunto complexo, precisamos de esclarecer tudo. Agradeço a cooperação da família. A sua posição era clara. Ele não queria que este escândalo afetasse a reputação do hotel. Precisava de uma explicação e não ia deixar que a minha família abafasse o caso facilmente. Era exatamente isto que eu queria. Precisava de um terceiro, uma autoridade, para testemunhar tudo. Claro que sim, fui a primeira a falar. Também gostaríamos muito de saber por que é que a minha cunhada estava no quarto de um homem estranho e por que é que toda a família do meu marido veio em peso para me apanhar em flagrante, enquanto eu estava no átrio, preocupada, à procura dela. Enfatizei deliberadamente as contradições, direcionando as suspeitas do gerente para a família do meu marido. Dona Amélia, que parecia ter recuperado do choque, fuzilou-me com um olhar e virou-se para o gerente, tentando recuperar o seu tom arrogante habitual. Isto é apenas um mal-entendido, meu senhor. A minha filha e este jovem são amigos. Devem ter bebido demais e aconteceu um imprevisto. Não é nada de grave. Ela estava a tentar transformar uma conspiração num acidente. Mas Tiago, sentado na cama, não lhe facilitou a vida. Soltou uma gargalhada sarcástica. Amigos? A senhora tem muita piada. Eu e a Catarina não somos apenas amigos, somos namorados. A declaração de Tiago foi como uma segunda bomba a explodir no quarto. Miguel, que estava sentado no chão, levantou a cabeça de repente com um olhar incrédulo. O quê? Tu estás a dizer a verdade? Catarina, ele é mesmo teu namorado? Catarina não respondeu, apenas escondeu o rosto nos joelhos, a chorar. O seu silêncio era a resposta. Dona Amélia também ficou sem palavras. Talvez soubesse da relação, mas não esperava que Tiago a revelasse publicamente naquele momento. E se forem namorados, gritou ela, tentando salvar a situação. Se amam, falem disso em casa. Por que é que vêm para aqui fazer esta vergonha? Manchar o nome da família? Manchar o nome da família? Tiago riu-se outra vez. Minha senhora, quem está a manchar o nome da família não somos nós. Pergunte à sua querida filha o que é que ela me pediu para fazer. Pergunte-lhe o que me prometeu se eu a ajudasse a armar uma cilada à própria cunhada. Tiago estava a virar o jogo. Já não era um peão obediente, estava a morder a mão que o alimentava. Ao ouvir isto, Catarina levantou a cabeça e gritou para Tiago: Cala-te! Estás a inventar. Eu não te pedi para fazeres nada. Ah, agora negas. Tiago sorriu de lado, tirou um telemóvel de debaixo da almofada. Felizmente, eu estava preparado. Gravei todas as nossas conversas. Queres ouvir? Ouvir como planeaste ao detalhe embebedar a tua cunhada, drogá-la e empurrá-la para este quarto para mim. O telemóvel na mão de Tiago era o trunfo final. Dona Amélia e Catarina olharam para o telemóvel como se fosse uma cobra venenosa, os seus rostos pálidos como cera. Nunca imaginaram que a presa que julgavam fácil de manipular era, na verdade, um lobo mais astuto que elas.
Este era o segredo que eu descobrira sobre Tiago. Ele não era um idiota apaixonado. Era um oportunista experiente. Sabia que Catarina o estava apenas a usar e não estava disposto a ser descartado de forma tão humilhante. Por isso, recolheu secretamente provas para se proteger. Quando o contactei e propus a minha colaboração, ele aceitou imediatamente. O meu plano encaixava perfeitamente nos seus objetivos. Conseguia dinheiro e vingava-se de Catarina de forma espetacular. Tínhamos feito o acordo perfeito. Gravações? Tu atreveste-te a gravar a minha filha? Dona Amélia avançou na direção de Tiago, tentando arrancar-lhe o telemóvel, mas os dois seguranças impediram-na. Minha senhora, por favor, mantenha a calma, disse o gerente com firmeza. Senhor Tiago, pode, por favor, mostrar-nos essa gravação? Precisamos de saber a verdade. Tiago assentiu. Clicou num ficheiro de áudio. O quarto ficou em silêncio absoluto. A voz estridente e cruel de Catarina ecoou, clara e distinta. Não te preocupes, já preparei os comprimidos. Basta ela beber e vai dormir que nem uma pedra. Nessa altura, só precisas de entrar no quarto, despila e tirar umas fotografias bem íntimas. Na manhã seguinte, quando a minha mãe e toda a família chegarem, já estará tudo feito. Ela não terá outra opção senão sair daquela casa cheia de vergonha. A gravação continuou, com palavras ainda mais horríveis, planos detalhados até ao mais ínfimo pormenor. Quanto mais se ouvia, mais pálido ficava o rosto de Dona Amélia. Miguel estava imóvel, com os olhos vazios. Quando a gravação terminou, ninguém disse uma palavra. A verdade era demasiado óbvia, irrefutável. O gerente olhou para a família do meu marido com uma mistura de desprezo e raiva. Senhores, este assunto ultrapassa os limites de um mal-entendido familiar. Tem indícios de crime. Somos obrigados a chamar a polícia. Chamar a polícia. Essas palavras soaram como uma sentença de morte para a família. Dona Amélia cambaleou e caiu no chão, desmaiada. Catarina gritava histericamente, insultando Tiago e implorando ao gerente. Miguel ficou ali sentado, a tremer, incapaz de fazer nada. A armadilha tinha se fechado. A raposa tinha caído na própria rede. Mas eu sabia que ainda não tinha acabado. A peça terminara, mas as suas consequências estavam apenas a começar. Interroguei-me de que lado é que o meu marido se colocaria. Continuaria a ser um cobarde, a tentar encobrir o crime da sua família, ou teria a coragem de enfrentar a verdade e pedir desculpa? A polícia chegou rapidamente. A sua presença transformou um escândalo familiar num caso criminal, atraindo a atenção de todo o hotel. O corredor do quarto andar encheu-se de hóspedes curiosos, que observavam à distância, cochichando e tentando espreitar para dentro do quarto 401, onde se desenrolava um drama que não estava no guião das suas férias de luxo. Dona Amélia, depois de assistida pela equipa médica, recuperou a consciência, mas já não gritava nem insultava. Sentou-se numa cadeira, encolhida, com os olhos vazios a fitar o nada. O choque e a humilhação tinham derrubado por completo a mulher que sempre se considerou o centro do universo. Catarina foi levada num estado de pânico, a balbuciar palavras sem sentido. Tiago, como fornecedor da prova principal, também foi convidado a ir à esquadra para prestar declarações. Antes de sair, virou-se para mim e piscou-me o olho. Assente levemente com a cabeça. O nosso acordo estava cumprido. Eu e o meu marido também fomos chamados à esquadra para relatar os acontecimentos. Durante todo o caminho não trocamos uma única palavra. Miguel sentou-se ao meu lado, hirto como uma estátua. Não chorava, não falava, apenas olhava em frente. Não sei o que ele estava a pensar. Talvez sentisse remorsos, vergonha, ou talvez me odiasse por ter destruído tudo. Mas, o que quer que ele pensasse, já não me importava. Na esquadra, contei toda a história de forma clara e lógica, desde o jantar fatídico até ao meu plano de contra-ataque.
Entreguei-lhes a gravação da conversa entre Dona Amélia e Catarina e as mensagens que a Ana me ajudou a recolher. Todas as provas eram contra eles. Quando interrogaram o Miguel, ele apenas baixou a cabeça e admitiu. Admitiu que sabia do plano da mãe e da irmã, mas que, por medo e para não criar conflitos familiares, escolheu o silêncio. Admitiu também que a atenção e o carinho que me dedicara nos últimos dias faziam parte da encenação. Medo? O inspetor, um homem de meia-idade com um rosto severo, olhou para ele com desprezo. Tinha medo da sua mãe e da sua irmã, mas não teve medo de magoar a mulher com quem partilhou a vida durante 6 anos? Não percebe que o seu silêncio, a sua cumplicidade, também é um crime? Miguel não respondeu, apenas deixou a cabeça cair sobre a mesa, os ombros a tremer. Foi a primeira vez que o vi chorar. Mas aquelas lágrimas tardias já não significavam nada para mim. Fomos autorizados a sair depois de concluídos os procedimentos. Já era tarde. O hotel estava mergulhado no silêncio, mas eu sabia que, a partir do dia seguinte, a história da minha família seria o tema de conversa mais quente. Voltamos para o quarto 404, o quarto que deveria ter sido o palco da minha tragédia, e que agora parecia frio e estranho. Sofia, começou Miguel, com a voz rouca. Não digas nada, interrompi. Não quero ouvir. Estou exausta. Fui para a casa de banho e abri a água com força, tentando lavar toda a sujidade daquele dia. Quando saí, o Miguel continuava sentado na beira da cama, na mesma posição. Levantou a cabeça e olhou para mim, com os olhos vermelhos. Desculpa, disse ele. Sei que agora não adianta de nada, mas peço-te desculpa. A sério. Eu errei. Errei desde o início. Fui demasiado cobarde, demasiado fraco. Não mereci o teu amor. É verdade, respondi, sem emoção. Não mereceste. Tirei da mala uma folha de papel dobrada e coloquei-a sobre a mesa. Estes são os papéis do divórcio. Já os assinei. Lê e assina. Não quero um único cêntimo dos nossos bens comuns. A casa, o carro, podes ficar com tudo. Só quero a minha liberdade. Miguel olhou para os papéis do divórcio, depois para mim, com uma expressão de dor e desespero. Sofia, não me podes dar uma oportunidade? Uma última oportunidade para eu emendar os meus erros. Oportunidade? Ri. Um riso mais amargo que as lágrimas. Nos últimos 6 anos, quantas oportunidades te dei? Sempre que a tua mãe e a tua irmã me criticavam, eu olhava para ti, na esperança de que me defendesses. Mas o que fizeste tu? Ficaste em silêncio. Sempre que me sentia cansada, sozinha na minha própria casa, desejava ter um ombro para me apoiar. Mas onde estavas tu? Ocupado com as tuas saídas, ocupado em ser um filho exemplar, um bom irmão. Alguma vez me deste uma oportunidade? O meu amor, a minha confiança, foste tu que os mataste. Que oportunidade queres agora? Cada palavra minha era como um punhal no seu coração. Ele não conseguiu refutar. Ficou ali sentado, com as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Já não sentia satisfação, apenas um vazio imenso. Aquele casamento tinha mesmo acabado. Naquela noite, dormimos em quartos separados. Deitada naquela cama estranha, olhei pela janela. O céu noturno da serra estava limpo e cheio de estrelas. Dei-me conta de que, há muito tempo, não tinha um momento de paz para contemplar o céu assim. Andara demasiado ocupada a ser uma boa esposa, uma nora exemplar, ao ponto de me esquecer de mim mesma. Talvez isto fosse uma libertação. Uma libertação dolorosa, mas necessária. Na manhã seguinte acordei e fiz as malas. Miguel não disse nada, apenas me observou em silêncio. Quando eu estava a arrastar a mala para a porta, ele finalmente falou. Para onde vais? Vou para a minha casa, respondi, sem me virar. Que casa? A casa dos meus pais. O lugar a que realmente pertenço. Abri a porta e saí. A luz brilhante da manhã ofuscou-me. Respirei fundo o ar puro. Tudo tinha acabado.
Interroguei-me se, depois de tudo, a vida me daria uma oportunidade para recomeçar, uma oportunidade para encontrar a verdadeira felicidade, uma felicidade sem falsidades nem cálculos. Ao arrastar a mala para fora da porta do quarto 404, pensei que tudo tinha realmente terminado. Voltaria para a casa dos meus pais, começaria uma nova vida, deixando para trás todas as memórias dolorosas da família do meu marido. Mas a vida tem sempre reviravoltas que não podemos prever. E a peça da família de Dona Amélia ainda tinha um último ato, um final inesperado e muito mais amargo. Assim que saí do elevador, a caminho da recepção para fazer o check-out, ouvi um grito agudo vindo da escada de serviço. Ajudem-me, ajudem-me, por favor. A voz fraca e familiar era a de Dona Amélia. Parei. Um mau pressentimento invadiu-me. Hesitei por um momento. Uma parte de mim queria ignorar, ir-se embora imediatamente. Ela tinha me causado tanto sofrimento, não merecia a minha preocupação. Mas outra parte, a minha consciência, não me permitiu. Afinal, era uma pessoa idosa e estava em perigo. Corri em direção à escada. A porta estava entreaberta. Empurrei-a e fiquei paralisada com a cena. Dona Amélia estava caída no patamar entre o terceiro e o quarto andar. Agarrava o peito, com o rosto pálido, os lábios roxos e a respiração ofegante. Parecia ter tido um ataque cardíaco súbito. Sogra! Sogra! Corri para junto dela, ajoelhando-me. O que se passa? Tente respirar fundo. Dona Amélia olhou para mim. O seu olhar já não tinha a altivez de sempre, apenas medo e impotência. Tentou dizer algo, mas só conseguiu emitir sons ininteligíveis. Percebi que a situação era grave. Peguei rapidamente no telemóvel e chamei uma ambulância. Enquanto esperava, tentei prestar-lhe os primeiros socorros com os poucos conhecimentos que tinha. Desapertei-lhe o colarinho e deitei-a na posição mais confortável possível. Não tenha medo, sogra. A ambulância está a chegar. Vai ficar tudo bem. Segurei a sua mão fria, tentando acalmá-la. Minutos depois, a equipa médica do hotel chegou. Colocaram-na rapidamente numa maca e levaram-na para a enfermaria. Corri atrás deles, com o coração apertado. Por que é que ela estava ali? Por que é que teve um ataque cardíaco precisamente naquele momento? O médico, depois de a examinar, concluiu que Dona Amélia tinha sofrido um infarte agudo do miocárdio. A situação era crítica e precisava de ser transferida para um hospital maior imediatamente. Quem é o familiar da paciente? Perguntou o médico. Miguel tinha acabado de chegar, com o rosto transtornado. Eu sou o filho dela. Trate já dos papéis de internamento da sua mãe. Nós vamos transferi-la, disse o médico. Miguel, a tremer, não sabia o que fazer. Olhou para mim com um olhar suplicante. Suspirei. Por mais que a odiasse, não podia abandonar uma vida. Deixe estar. Eu trato disso, disse ao médico. Tratei rapidamente de toda a papelada necessária e paguei as despesas iniciais. Miguel ficou a olhar para mim, incrédulo. Provavelmente não conseguia acreditar que a pessoa que ele e a sua família tinham tentado destruir era quem estava agora a salvar a vida da sua mãe. Na ambulância, sentei-me ao lado de Dona Amélia, a segurar-lhe a mão. Ela tinha adormecido, mas a sua respiração continuava fraca. Olhei para o seu rosto envelhecido e enrugado e senti uma emoção estranha. Já não sentia ódio por ela. Sentia pena. Uma mulher que viveu uma vida inteira de calculismo e inveja, para no final, no momento entre a vida e a morte, ter apenas a seu lado a nora que mais odiava. Os filhos que ela tanto amou e protegeu, onde estavam eles? No hospital, Dona Amélia foi levada diretamente para as urgências. Eu e o Miguel ficamos à espera no corredor. O silêncio era assustador, apenas quebrado pelo tic-tac do relógio na parede. Sofia, começou o Miguel, quebrando o silêncio. Obrigado. Não precisas de me agradecer, respondi fria. Não o fiz por ti, nem pela tua mãe.
Filo porque a minha consciência não me permite ver alguém morrer e não ajudar. Miguel baixou a cabeça sem dizer mais nada. Sabia que entre nós já não havia nada para dizer. Algumas horas depois, o médico saiu das urgências. Informou-nos de que Dona Amélia estava fora de perigo, mas que precisaria de ficar internada em observação. Respiramos de alívio. Naquela noite, fiquei no hospital a cuidar de Dona Amélia. O Miguel disse que precisava de voltar ao hotel para resolver a situação da Catarina. Não perguntei mais nada. Sabia que a família dele ainda tinha um grande problema para resolver. No quarto silencioso do hospital, estávamos apenas eu e Dona Amélia. Ela ainda estava inconsciente. Sentei-me ao seu lado, a descascar uma maçã em silêncio. De repente, ela mexeu-se e abriu os olhos. Olhou para mim. O seu olhar já não era frio, apenas cansado e fraco. Água, sussurrou ela. Servi-lhe rapidamente um copo de água. Ajudei-a a sentar-se e dei-lhe de beber, cuidadosamente. Depois de beber, olhou para mim e, com a voz a tremer, perguntou: Por quê? Por que me salvaste? Porque é a mãe do meu marido, respondi, simplesmente. E porque é um ser humano. Dona Amélia ficou em silêncio. Um longo tempo depois, começou a chorar. Lágrimas quentes escorriam pelo seu rosto enrugado. Eu errei, Sofia. Errei muito. Tratei-te tão mal. Não mereço o teu perdão. Chorava convulsivamente, como uma criança. Não disse nada. Apenas lhe dei um lenço de papel. Não sei se a conseguirei perdoar. As feridas que ela me causou não podem ser apagadas. Mas uma coisa eu sei. A peça da sua família tinha verdadeiramente chegado ao fim. Não com vingança, não com a lei, mas com estas lágrimas de arrependimento tardio. Interroguei-me se este arrependimento era sincero ou apenas mais uma representação, um último ato para agarrar um pouco da humanidade que lhe restava. Nos dias seguintes, deixei tudo em suspenso e fiquei no hospital a cuidar de Dona Amélia. A sua saúde recuperava muito lentamente. O infarte deixou sequelas graves. Já não conseguia andar e precisava de ajuda para todas as tarefas diárias. A mulher arrogante e poderosa de outrora era agora uma idosa frágil e impotente, acamada. Miguel visitava-a ocasionalmente, mas ficava apenas um pouco à porta e saía apressado. Andava ocupado a tentar resolver o problema de Catarina. O caso dela foi a tribunal sob a acusação de difamação. Embora talvez não fosse presa, uma condenação criminal seria suficiente para arruinar o seu futuro. A família teve de vender a casa na cidade para pagar indemnizações e custas judiciais. O castelo que construíram com base na hipocrisia e no dinheiro tinha finalmente desmoronado. Durante os dias no hospital, eu e Dona Amélia tivemos conversas que nunca tivemos em 6 anos. Já não havia críticas, nem sarcasmos, nem cálculos defensivos. Apenas o confronto nu entre duas pessoas. Numa tarde, enquanto lhe dava o caldo, ela agarrou-me na mão e disse com a voz fraca: Sofia, tenho algo para te dizer. Diga, sogra, a culpa. A culpa do que a Catarina fez não é inteiramente dela. Fiquei perplexa. O que quer dizer com isso? Dona Amélia suspirou, o olhar perdido. Ela tinha inveja de ti, é verdade. Mas quem lhe meteu essas ideias maldosas na cabeça? Fui eu. Começou a contar. Contou que, desde que eu me tornei sua nora, nunca gostou de mim. Não por eu não ser boa, mas pelo contrário, por ser demasiado boa, demasiado competente. O meu sucesso, a minha independência, faziam-na sentir-se diminuída. Ela estava habituada a ser a mulher mais poderosa da casa, habituada a que todos dependessem dela. A minha chegada quebrou essa ordem. Eu tive inveja de ti, Sofia, confessou com amargura. Não conseguia aceitar que a minha nora fosse mais competente e bem-sucedida que o meu próprio filho. Senti que estava a perder o controle. Por isso, sempre tentei rebaixar-te, para provar que eu ainda era a mais importante. Contou que falava mal de mim a Catarina constantemente.
Insinuou-lhe que eu estava a roubar a atenção de todos, que a desprezava. Incitou a inveja que já existia no coração de Catarina, transformando-a em ódio. Eu transformei-a num monstro para satisfazer o meu próprio egoísmo, disse ela, com as lágrimas a escorrerem. O plano para te armar a cilada também foi sugestão minha. Pensei que, se destruísse a tua honra, terias de sair daquela casa e tudo voltaria a ser como antes. Fiquei em silêncio, sem saber o que dizer. A verdade era ainda mais horrível do que eu imaginara. A verdadeira mentora, a pessoa por trás de tudo, não era a Catarina, mas sim a sogra de quem eu estava a cuidar. Senti uma mistura de raiva, pena e um nojo profundo. E o Miguel? Perguntei, com a voz seca. Ele sabia disto? Dona Amélia abanou a cabeça. Não. O Miguel é fraco, mas não é má pessoa. Escondi-lhe tudo. Sabia que se ele soubesse, nunca concordaria. Então era isso. O meu marido era apenas um cobarde, não um vilão. Mas a sua cobardia contribuiu para esta tragédia. Agora que me conta tudo isto, não tem medo que eu a odeie ainda mais? Perguntei. Dona Amélia olhou para mim com um olhar suplicante. Não tenho medo que me odeies. Tenho medo de morrer sem conseguir descansar em paz se não te contar. Sofia, consegues perdoar-me? Eu sei que não mereço, mas... Ela não conseguiu terminar a frase, desatando a chorar. Olhei para a mulher a chorar à minha frente, com o coração vazio. Perdoar? Conseguiria perdoá-la? Ela destruiu o meu casamento, quase destruiu a minha vida. Como poderia perdoar? Mas, ao olhar para os seus olhos envelhecidos e marejados, para a fragilidade de uma pessoa à beira da morte, o meu coração amoleceu. De que serviria o ódio? Só tornaria a minha alma mais pesada. Ela pagou o preço. Toda a sua família pagou. Talvez fosse suficiente. Não chore mais, disse eu com gentileza. O que passou, passou. Descanse. A sua saúde é o mais importante agora. Não disse que a perdoava, mas também não disse que não. Apenas escolhi deixar o passado em paz. Talvez fosse o melhor para nós as duas. Nos dias seguintes, Dona Amélia não voltou a tocar no assunto. Deixava-se cuidar em silêncio. Por vezes, apanhava-a a olhar para mim, com um misto de gratidão e vergonha. A nossa relação já não era de sogra e nora. Era algo mais complexo, entre quem comete o erro e quem sofre as consequências. Interroguei-me se, quando ela recuperasse, quando tudo acalmasse, mudaria realmente, ou se isto era apenas uma fraqueza momentânea de uma doente. Uma semana depois, Dona Amélia teve alta, mas não pôde voltar para a sua casa luxuosa na cidade. Tinha sido penhorada para leilão. Teve de voltar para o antigo e pequeno apartamento num bairro social, o lugar de onde sempre tentou fugir. Miguel veio buscá-la. Olhou para mim, hesitante. Sofia, e se viesses conosco? Para onde? Perguntei. Calma, para nossa casa. A nossa casa já não existe, Miguel, disse eu, sem nostalgia. Os papéis do divórcio continuam na mesa. Assina e envia-os ao meu advogado. Miguel não disse mais nada, apenas ajudou Dona Amélia a entrar no carro. Observei as suas figuras, uma idosa, um jovem, a afastarem-se, solitários e desolados. Não senti alegria, apenas uma amargura profunda. Uma família, que deveria ser um porto de abrigo, podia desmoronar-se assim por causa da inveja e do egoísmo. Alguns dias depois, recebi os papéis do divórcio assinados pelo Miguel. O nosso casamento de 6 anos terminou oficialmente numa folha de papel. Senti um alívio estranho, como se me tivessem tirado um peso dos ombros. Comecei uma nova vida. Não voltei para a casa dos meus pais. Aluguei um pequeno e acolhedor apartamento. Queria o meu próprio espaço para curar as minhas feridas. Comecei também a procurar um novo emprego. Com a minha experiência e competência, consegui rapidamente o cargo de diretora de design num grande ateliê de arquitetura. O novo trabalho,
O novo ambiente, os novos colegas, tudo me ajudou a esquecer gradualmente o passado. Ocasionalmente, através da Ana, recebia notícias da minha antiga família. O caso de Catarina foi a julgamento. Foi condenada a 1 ano de pena suspensa por difamação. Uma sentença leve, mas suficiente para manchar o seu registro criminal. Tiago, depois de colaborar com a polícia, recebeu uma pena mais leve, apenas uma multa. Mas ouvi dizer que, depois do incidente, mudou, deixando a vida de playboy para trás. Quanto a Dona Amélia, depois de voltar para o apartamento, a sua saúde piorou. O choque emocional, aliado à mudança de ambiente, impediu-a de recuperar. Miguel teve de deixar o emprego para cuidar da mãe e tratar dos assuntos da família. De um homem elegante e bem-sucedido, tornou-se num homem envelhecido e amargurado. Numa tarde, a caminho de casa do trabalho, encontrei-o inesperadamente. Estava numa paragem de autocarro, com um saco de medicamentos na mão, com ar cansado. Ele também me viu. Hesitou um pouco e depois aproximou-se. "Olá, Sofia", disse ele com a voz rouca. "Olá. A minha mãe não está bem", disse ele, olhando para o chão. "Ela tem saudades tuas." "Lamento, mas não a posso visitar", disse eu com firmeza. "Acho que é o melhor para mim e para ela." Miguel não disse mais nada. Ficamos ali, em silêncio, no meio da multidão. O som das buzinas, as conversas, tudo parecia distante. Fomos casados, fomos as pessoas mais próximas, e agora estávamos lado a lado como 2 estranhos, sem nada para dizer. Estás bem?" perguntou ele, quebrando o silêncio. "Estou muito bem", respondi, sinceramente. "O trabalho corre bem, a vida está tranquila." "Ah, que bom. Fico feliz", disse ele, com a voz embargada. O autocarro chegou. "Tenho de ir", disse ele, apressado. "A minha mãe está à espera dos medicamentos." Entrou no autocarro, sem olhar para trás. Fiquei a ver o autocarro desaparecer no trânsito. Senti uma vaga tristeza, não por ainda o amar, mas por pena. Pena de um amor que um dia foi bonito, pena dos meus 6 anos de juventude. Mas rapidamente afastei esse sentimento. O que passou, passou. Não podia viver para sempre no passado. Virei-me e continuei o meu caminho, com o pôr do sol a tingir o céu de vermelho. Sabia que um novo dia estava prestes a começar. Um novo dia sem ele e sem a sua família. Apenas eu e a minha própria vida. Alguns meses depois, num domingo de manhã, recebi uma chamada de um número desconhecido. "Estou a falar com a Sofia?" perguntou, uma voz jovem de mulher. "Sim, sou eu. Quem fala?" Sou eu. A Catarina. A tua cunhada." Fiquei em choque. "Catarina, por que me estaria a ligar? O que queres?" perguntei fria. "Eu sei que já é tarde para dizer o que quer que seja." A voz dela tremia. "Mas a minha mãe, ela faleceu." Fiquei paralisada. Dona Amélia tinha morrido. Embora já não sentisse ódio por ela, a notícia deixou-me chocada. "Quando?" perguntei, com a voz rouca. "Esta manhã." "Partiu em paz", disse Catarina e desatou a chorar. "Sofia, antes de partir, a mãe pediu-me para te ligar. Disse que te devia muito e que esperava que pudesses vir ver lá uma última vez." Não respondi. Desliguei o telefone em silêncio. Sentei-me no sofá, a olhar pela janela. O céu estava azul e limpo. Ela tinha morrido. A mulher que me causou tanto sofrimento tinha finalmente partido. Deveria eu ir? Uma parte de mim não queria. Não queria voltar a ver aquelas pessoas. Mas outra parte impelia-me a ir. Afinal, era a mãe do meu ex-marido. E talvez fosse a última oportunidade de encerrar todas as feridas do passado. Finalmente, decidi ir. Não fui sozinha. Pedi a Ana para me acompanhar. "Tens a certeza?" perguntou a Ana preocupada. "E se eles te fazem alguma coisa?" "Não te preocupes", disse eu. "Calma. Já não sou o cordeirinho de antigamente.
Não vou para criar problemas, apenas para acender uma vela por quem partiu. O antigo apartamento estava mergulhado num ambiente de luto. Uma pequena tenda estava montada à porta. Alguns vizinhos sentados conversavam em voz baixa. Ao verem-me, calaram-se e olharam para mim com curiosidade. Ignorei-os. Entrei com a Ana na pequena casa, que estava cheia de gente. Parentes da família do meu ex-marido estavam todos presentes, vestidos de luto, com expressões tristes. Miguel estava ao lado do caixão, com um ar abatido e muito mais velho. Ao ver-me, pareceu surpreendido e baixou a cabeça. Aproximei-me do caixão e peguei numa vela de um parente. Acendi-a e inclinei-me 3 vezes. Olhando para a fotografia de Dona Amélia no altar, senti uma emoção estranha. A mulher na fotografia parecia serena e bondosa, muito diferente da imagem arrogante que eu guardava dela. Nesse momento, Catarina saiu de dentro de casa. Estava mais magra e pálida. A sua arrogância de antigamente desaparecera. Aproximou-se de mim e baixou a cabeça. "Obrigada por teres vindo", disse, em voz baixa. Não disse nada, apenas assenti. Coloquei a vela no suporte e virei-me para sair. Mas Catarina chamou-me. "Sofia, espera." Entregou-me uma pequena caixa de madeira antiga. "A mãe pediu-me para te dar isto." Peguei na caixa, surpreendida. "O que é isto?" "Não sei. A mãe só disse que era algo que te devia." Abri a caixa. Dentro havia uma caderneta de poupança e uma carta amarelada. Abri a carta. A caligrafia de Dona Amélia era trêmula. "Minha filha, Sofia." As palavras "minha filha" fizeram-me embargar a voz. "Quando leres estas linhas, provavelmente já não estarei neste mundo. Não tenho muito para te deixar, apenas estas poupanças que juntei ao longo da vida. Por favor, aceita-as como um presente de casamento tardio que nunca te dei. Sei que o dinheiro não pode compensar o mal que te fiz. Só espero que possas ter uma nova vida muito feliz. Não sejas como eu, que vivi uma vida inteira de inveja e arrependimento." Dobrei a carta, com as lágrimas a escorrerem-me pelo rosto. Olhei para a Catarina e para o Miguel. Eles também olhavam para mim, já não com ódio, mas com vergonha e remorso. Coloquei a caderneta de volta na caixa e devolvi-a a Catarina. "Não posso aceitar. Usem este dinheiro para fazer um funeral digno à vossa mãe." Dito isto, virei-me e saí, sem olhar para trás. Eu tinha-a perdoado, e era a última coisa que podia fazer. A partir daquele momento, todas as mágoas se dissipariam como fumo. Depois do funeral de Dona Amélia, pensei que todos os laços com a minha antiga família teriam sido cortados. Devolvi a caderneta, disse o meu último adeus. Estava pronta para fechar o capítulo antigo da minha vida e começar uma nova página. Mas talvez o destino ainda quisesse testar-me mais uma vez. Uma semana depois, no escritório, recebi uma chamada de Miguel. "Sofia, podemos encontrar-nos? Tenho algo para te dizer." A sua voz parecia muito séria. Hesitei por um momento. Não queria voltar a vê-lo, mas algo na sua voz fez-me sentir que esta poderia ser a nossa conversa final, uma conversa necessária para encerrar tudo de vez. "Está bem", respondi. "Onde e quando?" Encontramo-nos num pequeno café tranquilo, onde ninguém nos conhecia. Quando cheguei, Miguel já esperava. Usava uma camisa simples, parecia mais magro e moreno. A sua antiga elegância desaparecera, substituída pelo cansaço de um homem que passou por muitas provações. "Obrigado por teres vindo", disse ele, quando me sentei. "O que querias dizer-me?" Fui direta ao assunto. Miguel não me olhou nos olhos. Mexeu o seu café, com a voz baixa. "Sofia, sei que já não tenho o direito de dizer isto, mas preciso. Pensei muito nos últimos dias. Em tudo." Levantou o olhar, os seus olhos cheios de remorso. "Eu errei, Sofia. Errei ao permitir que a minha mãe e a minha irmã te tratassem daquela maneira. Errei ao ficar em silêncio, ao ser cúmplice. Fui um péssimo marido, um homem cobarde." "Dizeres isso agora ainda faz algum sentido?" perguntei, sem emoção. "Faz",
respondeu ele com firmeza. Faz sentido para mim. Preciso de o dizer para poder enfrentar-me a mim mesmo, e quero que saibas que eu te amei de verdade. Amaste-me de verdade? Soltei uma gargalhada. Amaste-me e viste a tua família espezinhar-me. Amaste-me e sacrificaste-me para agradar a tua mãe e a tua irmã. Não voltes a usar a palavra amor, Miguel. Estás a sujá-la. Eu sei, disse ele, amargurado. Sei que não acreditas, mas é verdade. Apaixonei-me por ti desde o primeiro dia. Pela tua inteligência, pela tua força, pela tua independência. Mas depois, essas mesmas qualidades assustaram-me. Não me sentia à tua altura. Deixei que a minha insegurança, que a inveja da minha mãe e da minha irmã me afetassem. Transformei-me noutra pessoa, uma pessoa de quem eu próprio tenho nojo. Fiquei em silêncio. Foi a primeira vez que o vi enfrentar e analisar-se a si mesmo. Depois da morte da minha mãe, continuou ele, li a carta que ela te deixou, percebi tudo. Ela arrependeu-se. Sofia. E eu também. Tirou da sua pasta um dossiê e colocou-o sobre a mesa. Estes são todos os documentos das propriedades que a minha família ainda tem, o apartamento e alguns terrenos na aldeia. Falei com a Catarina e decidimos passar tudo para o teu nome. Fiquei estupefacta. Fazes isso para quê? Para te redimires? Não, abanou a cabeça. Nada pode redimir os meus erros. Faço-o porque acho que é o correto. Sofreste demasiado. Isto devia ser teu. Olhei para os documentos, depois para ele. Senti uma emoção estranha. Não preciso disto. Não estou a pedir que aceites. Fica com eles para ti e para a Catarina. Não preciso da esmola de ninguém. Isto não é uma esmola, disse ele, suplicante. É uma compensação. Sofia, por favor, aceita. Pelo menos para que a minha consciência fique um pouco mais leve. Ficamos em silêncio. Eu odiara-o profundamente, mas agora, ao olhar para aquele homem abatido e sofredor à minha frente, já não conseguia odiá-lo. Talvez ele também fosse uma vítima de uma educação errada, de uma família calculista. Miguel, comecei, o passado ficou para trás. Não podemos voltar atrás. Não precisas de me compensar com nada. Vive a tua vida da melhor forma. É a única coisa que podes fazer. Levantei-me. Tenho de ir. Sofia, chamou ele. Parei, mas não me virei. Posso visitar-te de vez em quando? Apenas. Como amigo. Fiquei em silêncio por um momento e depois assenti levemente. Podes. Dito isto, fui-me embora. Não sei se a minha decisão foi a correta, mas sabia que perdoá-lo era também perdoar-me a mim mesma, deixar o passado verdadeiramente em paz, para que eu pudesse começar uma nova vida, completa. 1 ano depois, manhã de fim de semana em Lisboa, céu limpo e azul. Estou no meu novo apartamento, uma penthouse no último andar de um condomínio de luxo. Daqui, consigo ver toda a cidade, o rio Tejo a serpentear como uma fita de seda. Comprei este apartamento com o dinheiro que ganhei no meu novo emprego. É o fruto do meu esforço, o símbolo da minha liberdade e independência. Já não sou a Sofia, a esposa maltratada, a nora desprezada. Sou a Sofia, uma arquiteta de sucesso, uma mulher forte, confiante e que aprendeu a amar-se. A campainha toca. É a Ana, a minha melhor amiga. Traz um cesto de fruta, com um sorriso radiante. Parabéns pela casa nova, minha rica, diz ela, abraçando-me. A casa é linda, Sofia, e esta vista vale milhões. Obrigada, sorri. Entra. Sentamo-nos na varanda a beber chá e a apreciar a cidade. Como tens andado? Pergunta a Ana. Bem, muito bem. Respondo sinceramente. O trabalho corre bem, a vida está ótima. E ele? A Ana hesita. Sei que se refere ao Miguel. Às vezes encontramo-nos, digo, com calma. Tomamos um café, conversamos um pouco, apenas como amigos. Perdoaste-lhe mesmo?
Pergunta Ana, incrédula. Não é bem perdoar, abano a cabeça. É mais não sentir mais ódio. O ódio só nos cansa, Ana. Aprendi a deixar ir. Depois daquele dia, Miguel mudou mesmo. Vendeu tudo, usou parte do dinheiro para compensar a Catarina e outra parte para a caridade. Começou uma nova vida, mais simples, mas talvez mais tranquila. Deixou de tentar reconquistar-me. Aceitou que já não pertencíamos um ao outro. Às vezes, visita-me, traz um pequeno presente. Conversamos como velhos amigos, sobre o trabalho, sobre a vida. Já não há amor, mas também já não há ódio. Talvez seja o melhor final para ambos. E tu? Pergunto a Ana. Ainda solteira e feliz? A Ana ri-se. Estou a conhecer um colega, também advogado. Parece ser uma boa pessoa. Que bom. Não te esqueças de me convidar para o casamento, digo. Rimo-nos juntas. O nosso riso, límpido e alegre, mistura-se com o ar fresco da manhã. De repente, o meu telemóvel vibra. É uma mensagem de um número desconhecido. Olá, Sofia. Sou a Maria, uma estudante de arquitetura. Li a sua história numa revista e admiro-a muito. Inspirou-me. Também quero ser uma mulher forte e bem-sucedida como a senhora. Li a mensagem e o meu coração aqueceu. Não sabia que a minha história podia ter tanto impacto. Estás a ver? Diz a Ana, como se me lesse os pensamentos. Tornaste-te um símbolo, uma inspiração para muitas outras mulheres, Sofia. Sorri. Talvez fosse esse o verdadeiro significado de tudo o que passei. O sofrimento, as feridas, não foram em vão. Forjaram uma nova pessoa. Uma pessoa que não vive apenas para si, mas que também sabe transmitir força e esperança aos outros. Olhei para o horizonte. Um novo dia estava a começar. Um novo dia com novas oportunidades, novas alegrias. Sei que o caminho pela frente ainda é longo, com dificuldades e desafios, mas já não tenho medo, porque sei que não estou sozinha. Tenho os meus amigos, o meu trabalho, os meus ideais e, o mais importante, reencontrei-me a mim mesma. O amanhecer não está apenas lá fora, está também na minha alma. Um amanhecer radiante e cheio de esperança.